Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ouvindo nas primeiras leituras o profeta Ezequiel. Esse profeta que os estudiosos vão dizer que é uma pessoa com alguns problemas psiquiátricos. Ele tem alguns parafusos soltos na cabeça. E Deus usa dos parafusos soltos de determinadas pessoas para que aquelas pessoas se tornem verdadeiros sinais, porque é na fraqueza que a força de Deus se manifesta. E é claro, se Deus está falando, me desculpe Ezequiel, se Deus está falando com o louco, Deus tem que pedir coisas loucas porque eles vão fazer. E é o que justamente acontece hoje. Para que o povo visse o que iria acontecer se eles não mudassem, ou seja, para que o povo percebesse o que era necessário fazer, porque o exílio estava chegando, iria Jerusalém ser tomada mais uma vez, e o povo de Israel mais uma vez iria para o exílio. Jerusalém foi tomada 18 vezes e retomada 19. Contando todas essas vezes, Ezequiel está numa delas, dizendo: o exílio está chegando. E Deus vai lá e pede que Ezequiel comece a fazer uma loucura de amor.
porque só quem é louco de amor é capaz de fazer loucura para o outro. Por isso que Deus se usa de algumas pessoas que têm os parafusinhos soltos para serem estes sinais. Pede para que Ele faça toda a sua bagagem, coloque nas costas e comece a passar na frente do povo. Faça um buraco, abra um buraco para passar por baixo do muro e não tire a bagagem das costas durante todo o dia. E só tire a bagagem das costas no final do dia, quando já estiver anoitecendo. Ezequiel nem pergunta: o que é isso? O senhor está ficando doido? Eu que sou o doido da história. O senhor está me deixando mais doido ainda. Como é que eu vou agora pegar toda a minha bagagem e ficar passando na frente do povo? Aí vem a palavra de Deus para alertar o povo que o exílio está próximo. Para alertar o povo que o exílio vai chegar se eles não se converterem, se eles não mudarem de vida. Só quem faz loucura desta forma é louco de amor. E é justamente o que Deus pede a Ezequiel a fazer. Por loucura de amor para com o povo, era necessário fazer isso. Mas o problema não é o exílio que estava sendo dito que chegaria de fora para dentro. O pior exílio é aquele que vem de dentro para fora. E é este exílio que nós ouvimos no Evangelho. O exílio que foi profetizado por Ezequiel ao ponto de fazer uma loucura dessa, era o exílio que viria de fora para dentro, dos inimigos externos que iriam tomar Jerusalém, iria tomar Israel, e mais uma vez o povo iria para o exílio. Mas esse não é o pior. O pior exílio é aquele que está dentro de cada um de nós. E que dentro de cada um de nós se manifesta para fora. Ou seja, não é um exílio de fora para dentro, mas é um exílio de dentro para fora. E qual é este exílio? Jesus é interpelado por Pedro. Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7, porque estava na lei. 7 é o número da perfeição. 7 é a forma pela qual Deus se manifesta. Então Pedro vai lá e pergunta, porém Pedro coloca um limite. Quantas vezes devemos perdoar? 7? É como aquela pessoa que quer ouvir a resposta, mas faz uma pergunta com segundas intenções. Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7? Ou seja, Pedro já estava dando a resposta. E aí Jesus fala, não Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente perdoe, sempre. Não coloque um limite para perdoar. Não importa o que o outro te faça, Pedro, mas perdoe continuamente. O grande exílio que nos prende hoje não é o exílio profetizado por Ezequiel, mas é o exílio do nosso coração. A falta de perdão nos coloca num verdadeiro exílio. E aí Jesus pergunta para Pedro, e contando esta parábola que nós ouvimos, dá a Pedro a maneira que nós precisamos fazer. Diz a palavra, a parábola vai dizer que este chegou para o patrão, devia uma grande fortuna, pede um prazo. E o patrão perdoa a dívida. Não foi um pedido de perdão da dívida que o empregado fez, mas o empregado pediu um prazo porque ele pagaria. É assim que nós fazemos com Deus. Nós vamos a Ele, por exemplo, quando chegamos no sacramento da reconciliação, chegamos para Ele pedindo perdão, e o ato de contrição que nós rezamos depois, dai-me por tua graça a força de não mais pecar. Ou seja, Senhor, me dá mais um pouquinho de tempo para que eu possa perdoar, para que eu possa não mais pecar, para que eu possa não mais viver o que eu vivi. Dá-me mais um tempinho.
nós pedimos um tempo e Deus nos dá o perdão. A mesma forma aconteceu com o homem. O mesmo pedido aconteceu com este que devia uma fortuna para o Senhor. O mesmo pedido ele ouviu daquele que devia para ele uma mixaria. Dai-me um prazo e eu te pagarei. Ele não teve a mesma reação. Por que é um exílio o não perdoar? Porque aí nós precisamos entender o que significa a palavra perdão. Perdonum. Um dom para. Quando eu não consigo ouvir e colocar em prática aquilo que Jesus me pede, porque eu quero seguir Jesus mais ou menos. Eu tenho Jesus como meu Senhor, mas eu não o sigo sempre. Quando eu não quero dar à pessoa que me deve alguma coisa, o perdão, como nós chegamos a Jesus, como nós chegamos a Deus e pedimos, dá-me um prazo, e Ele me perdoa toda a dívida, significa que eu não quero dar ao outro o meu melhor. Perdoar não significa dar ao outro o nosso esquecimento. Perdoar não significa dar ao outro a forma de dizermos, não, tudo bem, não aconteceu nada. Perdoar significa perdono, dom para o outro. Eu não negarei o meu melhor a você, mesmo que você tenha me dado o seu pior. Eu não negarei os meus dons, mesmo que você os tenha negado. Eu não negarei a você todo o meu coração, mesmo que você só tenha me dado a tua miséria. Porque não existe exílio pior do que nós, por causa dos rancores e das mágoas, nos fazermos, nos transformarmos em pessoas incapazes de dar os nossos dons aos outros. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não negar os dons, como este da parábola, que chegou ao Senhor e pediu, dai-me um prazo. E o Senhor da parábola não negou o dom que ele tinha. Não te darei apenas um prazo, perdoarei a tua dívida. Que hoje, interpelados pelas loucuras de Deus, saiamos dos nossos exílios, que não são os que vêm de fora para dentro, mas são aqueles que, de dentro para fora, podem nos tornar pessoas amargas. Demos uns aos outros o perdão, os nossos dons, o melhor, mesmo que tenhamos recebido o pior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.